Alô você, seja muito bem-vindo, você está no Te Politizei, eu sou o Carlos André e agora vamos falar sobre um mistério que está aqui no Brasil. Um cargueiro russo sancionado pelos Estados Unidos pousou no aeroporto de Brasília. Essa nave é sancionada porque ela não tem registro de voo e nem registro do que ela carrega. Ela já esteve na Rússia, na Coreia do Norte e na Venezuela. Então a gente vai saber o que aconteceu e por que essa aeronave está aqui, visto que um senador pediu explicações para o governo Lula do porquê essa aeronave russa está aqui. Vamos entender um pouquinho dessa notícia, mas antes não se esqueça de se inscrever no canal, dar um joinha e compartilhar esse vídeo, porque ajuda muito o nosso trabalho. Então vamos colocar o contexto da história aqui. O cargueiro Ilyushin IL-76, sob sanções dos Estados Unidos, aterrissou em Brasília vindo de Moscou. Então o que se sabe é que ele pousou em Brasília, ele veio de Moscou, cruzou o Oceano Atlântico com escalas no Azerbaijão, na Argélia e na Guiné. A aeronave de matrícula RA78765 pertence à Aviacon Zitotrans, que é uma companhia sancionada em 2023 pelo governo americano e também listada individualmente pela OFAC. A OFAC é aquela lista de bandidos, terroristas, ditadores, em que o Alexandre de Moraes agora faz parte. Com muita honra, ele faz parte dessa lista aí de ditadores, terroristas sanguinários da OFAC. Então, essa aeronave que foi sancionada pelos Estados Unidos pousou aqui no Brasil. A gente tem registros de que ela também esteve na Venezuela levando armamento, levando equipamento bélico. Ela também passou pela Coreia do Norte, essa aeronave, né? Então, ela é da Aviacon Zitotrans, que é sediada em Ekaterimburgo, a quarta maior cidade russa na fronteira geográfica entre a Europa e a Ásia. Ela não tem rota e não tem registro comercial, né? Como eu já falei, ela veio de Moscou e veio parar aqui em Brasília. E não há registro do voo na malha regular da ANAC, o que indica que a operação está sob autorização especial ou regime de missão específica. E quais são os riscos desse avião estar aqui no Brasil? Caso empresas brasileiras forneçam combustível, manutenção ou serviços em solo para essa aeronave específica, a Ilyushin IL-76, que foi sancionada pela OFAC, pelos Estados Unidos, elas vão ficar sujeitas a sanções secundárias. As penalidades atingem não apenas a companhia sancionada, mas também quaisquer entidade que ofereça apoio material. Além disso, seus efeitos podem se prolongar por anos, incluindo restrições comerciais financeiras que afetam diretamente a operação internacional. Então, quem se meter a dar manutenção, a abastecer essa aeronave, está sujeita a sanções internacionais. Isso aconteceu na Argentina na época do Fernandes, que era o presidente comunista da Argentina. Olha só, em julho de 2022, um Boeing 747-300M da Entrasur, que é a subsidiária da empresa venezuelana Conviasa, pousou em Ezeiza, na Argentina, transportando autopeças. A aeronave havia pertencido à iraniana Mahan Air, que foi também sancionada pelos Estados Unidos e foi transferida sem autorização legal. Então, por esse motivo, os fornecedores argentinos recusaram abastecimento e assistência técnica. Mesmo sob pressão diplomática, eles temeram as sanções dos Estados Unidos. 2 dias depois, a tentativa de voar para o Uruguai não aconteceu porque houve uma negativa de entrada no espaço aéreo uruguaio e em agosto de 2022 a Justiça Argentina atendeu um pedido dos Estados Unidos para apreender a aeronave e ela permaneceu retida por quase 2 anos, sendo enviada aos Estados Unidos em fevereiro de 2024. A gente viu esse caso que um avião da Venezuela, falaram que era um avião do Maduro, foi preso lá nos Estados Unidos. Então, como a gente viu, essas penalidades podem surgir mesmo que sejam muito tempo depois do ocorrido. Então o Brasil corre o sério risco de ser sancionado no que diz respeito a aviões comerciais, né? Isso aconteceu também com um porta-aviões iraniano que atracou no porto no Rio de Janeiro, né?
trazendo uma comitiva iraniana. Inclusive, o presidente eleito pelo TSE, Inácio, esteve presente dentro de uma recepção que foi feita nesse porta-aviões iraniano que estava aqui no Rio de Janeiro. Então, essa aeronave está aqui por motivo incerto, não sabido, e o senador pediu explicações para o governo sobre esse avião que pousou em Brasília. É um belo avião, é um avião gigante. O senador Márcio Bittar, do União do Acre, protocolou pedidos de informações ao Ministério da Defesa e ao Itamaraty sobre o pouso e a permanência no Brasil desse avião cargueiro Ilyushin IL-76TD. A aeronave é alvo de sanções impostas pelos Estados Unidos. A presença do avião vem causando inquietação no Congresso e na comunidade de segurança do Brasil. Trata-se de um cargueiro estratégico frequentemente usado em ações militares, como eu já expliquei. O voo ocorreu um dia depois do presidente eleito pelo TSE, Inácio, depois que o pudim de pinga telefonou para o ditador russo Vladimir Putin e no momento em que os Estados Unidos aplicam as sanções ao Brasil por episódios de censura e perseguição política, e a gente sabe que são as sanções da Lei Magnitsky, que por enquanto está em Alexandre de Moraes, e outros alvos virão na sequência, né? A gente vê aí que o Davi Alcolumbre está louquinho para sofrer sanções dos Estados Unidos, porque ele está sentado em cima de 30 pedidos de impeachment do Alexandre de Moraes. Então, o senador disse que pediu informações ao executivo e pergunta quem autorizou a entrada da aeronave, o propósito da operação e a carga e identidade dos tripulantes, além de perguntar sobre os protocolos de segurança compatíveis com sanções internacionais, se esses protocolos foram cumpridos. Ele protocolou o requerimento de informação direcionadas aos ministros das Relações Exteriores, Mauro Vieira, e o da Defesa, José Múcio Monteiro. O tema, inclusive, deve ser um dos abordados com Múcio na quinta-feira, dia 14, quando os ministros da Defesa participam de uma audiência da Comissão de Relações Exteriores. Quinta-feira, no momento em que eu gravo esse vídeo, até agora não tivemos informação sobre o que essa aeronave russa veio fazer aqui no Brasil. E não é simplesmente uma aeronave russa, né, gente? É uma aeronave sancionada pelo governo americano e está de forma irregular aqui no Brasil, sem explicações do que ela veio fazer, do que ela carrega e quem são os seus tripulantes, né? O fato é que o Brasil já decidiu o lado que está. O Brasil está do lado da Rússia, o Brasil está do lado do Irã, o Brasil está ao lado de terroristas e nações sancionadas pelos Estados Unidos como um perigo para o Ocidente. Então, esse é o Lula esfregando na nossa cara que está do lado do mal, né? Essa aeronave russa, tivemos o episódio do porta-aviões do Irã lá no Rio de Janeiro, e agora nós vamos esperar mais sanções americanas. Os Estados Unidos queria já desligar o sistema financeiro do Brasil a semana passada, mas o Donald Trump não quis. Por enquanto, ele vai saber e monitorar ainda como que está o caso do pedido da anistia e o julgamento do Jair Bolsonaro. Enquanto o Senado e o Congresso não pautarem esses projetos de lei, os Estados Unidos vai continuar com essa sequência de sanções. Muito obrigado por ficar comigo até o final deste vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar um joinha e compartilhar esse vídeo, porque ajuda muito o meu trabalho. Muito obrigado pela sua companhia. Daqui a pouco a gente volta. Tchau, tchau.